Se você deseja passar em um bom concurso e tem pouco tempo para estudar, nesse vídeo eu vou te dar a solução definitiva para você acertar rapidamente 80% das questões na maioria das matérias. É o mesmo passo a passo que eu usei para passar no meu primeiro concurso e em 10 concursos competitivos sem fazer cursinho. E olha que eu vim de escola pública, inclusive, isso virou um livro. E hoje, no Aprovação Ágil, temos mais de 10 mil aprovados, então eu vou te mostrar tudo passo a passo nesse vídeo. Deixa sua curtida, faça sua inscrição no canal, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E esse daqui vai ser um vídeo bem solto, tá? Não tem roteiro, eu vou contar o passo a passo que eu fiz, porque eu sempre tive uma vida muito enroscada enquanto estudava para concurso. Eu tinha filho pequeno, trabalhava em São Paulo, e eu sempre morei aqui em Mogi das Cruzes, né? 2 horas para chegar em São Paulo, 2 horas para voltar. Fazia faculdade ainda nesse período, e eu consegui passar em um monte de concurso estudando no transporte público, na prática, usando esse passo a passo que eu vou te mostrar. Inclusive, eu passei em um monte de concurso um atrás do outro, então eu tive que fazer várias adaptações, às vezes para matérias que eu nunca tinha estudado, usando exatamente esse passo a passo do estudo pelas questões e engenharia reversa, que eu garanto que vai acelerar muito seu aprendizado. Você se arrisca um pouco mais, entenda isso. Você não vai provavelmente estudar todos os tópicos, tudo do conteúdo do PDF do cursinho, que não faz nem sentido você que tem pouco tempo estudar, seguir com o PDF do cursinho, tá? Tem muito desperdício, você tem que ter um material sem desperdício. E o que acontece, gente? Quem tem muito tempo para estudar, normalmente consegue esgotar o edital, não só uma, mas várias vezes. O que significa esgotar o edital? É você ver tudo que pode cair no seu concurso. Então você vai pegar todos os tópicos de todas as matérias, estudar tudo bonitinho. Quando você tem bastante tempo, né, vários anos para sua prova e bastante tempo no seu dia a dia, dá para fazer isso. Esse daqui é o estudo perfeito, né? Claro que o estudo perfeito, na verdade, tem que ter esse bloco que eu vou te ensinar. Porque, na verdade, seguindo a metodologia da aprovação ágil, que é o que eu sempre segui para ter resultados muito mais rápidos que a média, você tem que dividir o seu estudo sempre em 2 blocos. Nós temos esse bloco do estudo com principalmente um material adequado, em que você estuda todo o conteúdo. Isso daqui te dá segurança, te dá confiança, você sabe que você viu todo o conteúdo que pode cair na sua prova, só que não é isso que te aprova. O que te aprova é repetir várias vezes aqueles conteúdos que são mais cobrados. E esse outro bloco, que é o mais importante na minha visão, e para você que tem pouco tempo, é o único bloco que você tem que se apegar, é o bloco do estudo pelas questões. Você, na prática, vai deixar as questões guiarem o seu estudo. Você entendeu aqui que eu não falei para você fazer questões? Não é só como se fosse um joguinho simples ali. Tem que ser um jogo mais elaborado. Você não vai só fazer a questão, errar, dane-se, vou continuar. Não. Você vai parar em cada erro, vai entender o erro daquela questão, por que você errou, e você vai transformar o errado em certo. Para entender isso, o que você pode fazer, o que você deve fazer? Você tem que pesquisar aquele tema em um material adequado para estudar o tema por trás da questão, para você destrinchar aquela questão, gamificar a questão, fazer engenharia reversa, transformar todas as alternativas erradas em certas. Fazendo isso, você aprende. Só que, claro, quando você estuda só pelas questões, você tem que usar os filtros abertos na matéria, então cada hora você vai estudar tópicos diferentes, faz parte do processo, e aí você naturalmente vai se adequar à lei de Pareto. Sabe o que é a lei de Pareto? É uma regra da administração que nós percebemos em todos os campos do conhecimento humano. Bonito, né, de falar isso. E ela mostra pra gente que se você gastar 20% da energia naqueles pontos que são mais relevantes, você alcança 80% de acertos. Isso daqui para o concurseiro significa o quê? Que se você ficar muito bom naqueles tópicos que toda hora a banca cobra, que os órgãos cobram, que as instituições que organizam os concursos cobram, se você dominar esse 20% e repetir várias vezes e ficar bom só nisso, você alcança uma nota de 80%. E cara, 80% já é uma nota em que você começa a ficar competitivo. Então, essa daqui tem que ser a sua única preocupação, principalmente no começo dos estudos. Estudar pelas questões, desde o começo dos estudos. Eu sei que tem um monte de professor daí, de guru de concurso, de dono de cursinho, que fala para você, não, estudar pelas questões desde o começo é um erro, você tem que estudar todo o conteúdo. Não, mentira, gente. Mentira, quem tem resultados acima da média, estuda com questões desde o dia 1, desde o dia 0, se você puder voltar no tempo. Só que você tem que ter a técnica para isso, você aprende, cara, porque você tem que entender que você não precisa ter contato com todo mundo teórico para começar a fazer questões, porque todo mundo teórico não vai cair na sua prova. A prova, normalmente, o grosso da prova está no simples, naqueles tópicos que caem toda hora e você precisa dominar esses blocos. Você não precisa saber todo o conteúdo para dominar determinado bloco da matéria, não. Por exemplo, você está estudando direito constitucional, a parte do poder judiciário está totalmente dissociada ali da parte da administração pública. São conteúdos independentes.
E se você dominar, por exemplo, a parte do Poder Judiciário nos tribunais, nos concursos de tribunais, você já bateu ali 30%. Então por que você não gasta energia primeiro na parte dos tribunais? Por que o cursinho fica te empurrando lá a parte dos direitos fundamentais desde o começo, princípios fundamentais, se você, na verdade, quase não vai ter aquilo em questões reais? Porque eles querem fazer você perder tempo. Eles estão pensando naquele concurseiro, que é o filhinho de papai, que morou ali sempre na casa jogando bolinha no carpete, que aí ele tem tempo à vontade para estudar. E na verdade eles vendem a assinatura vitalícia para tentar segurar você, fazer você ter um monte de dificuldade para você ficar comprando o curso por mais tempo, né? Então não caia nessa cilada. Dá para você ter resultado mais rápido, de forma mais simples, se você seguir esse passo a passo que eu estou te mostrando. E o que você vai fazer? Você vai fazer as questões com técnica, tá? Com a técnica da engenharia reversa, de destrinchar a questão, encontrar o erro de cada alternativa e procurar por que aquilo está errado. Se você precisar, você vai estudar, claro, a teoria por trás da questão, se você não domina aquele tema, e vai entender aquilo e vai transformar o errado em certo. Fazendo isso, você fez a engenharia reversa, você está no ápice do aprendizado. Eu sempre recomendo os materiais enxutos para você ter mais velocidade nisso, fechado? E ainda, claro, você tem que ter técnica na seleção dessas questões. Por exemplo, matérias básicas, você vai focar só na banca. O que é matéria básica? Português, matemática, raciocínio lógico, informática. Nas matérias de direito, administração, você tem que ter, claro, o elemento da banca, que pode ser um elemento importante, só que mais importante do que a banca quando a gente fala de matérias específicas, é o posicionamento do órgão. Por exemplo, você está fazendo um concurso policial, dê uma olhada em concursos policiais parecidos. Está fazendo um concurso de tribunal? Tribunais parecidos, até ministérios públicos a gente consegue colocar do mesmo cargo, do mesmo nível. É de nível médio? Foque no nível médio. É de nível superior para formados em direito? Foque nisso. Esses critérios ajudam você a entender a lei de Pareto. Você tem um filtro aprimorado, que são os filtros perfeitos que nós entregamos para vocês na aprovação ágil, que são as mesmas questões na ordem em que eu faria, e aí você automaticamente se alinha àqueles pontos que são mais cobrados. Deu para entender? E quando você faz isso, quando você se joga no estudo pelas questões, a mágica acontece, porque você vai fazer a prova e você fala, pô, eu já fiz aqui umas 10 questões sobre esse tema, eu sei esse tema. Por quê? Os temas se repetem, você tem que entender que as questões não serão iguaizinhas na sua próxima prova, elas serão sobre o mesmo tema. Por exemplo, ó, acho que é um exemplo que todo mundo aqui já enfrentou ou vai começar a enfrentar, direito constitucional. Tem a parte ali, ó, do mandado de segurança, né, que é um dos itens ali, né, dos incisos do artigo 5º da Constituição, um dos mais cobrados. Sempre cai ali em alguma prova. Pô, se você estudou pelas questões, inevitavelmente você fez várias questões sobre o mandado de segurança, você entendeu todo o conteúdo, você fez a engenharia reversa, você brincou com aquela questão. Inclusive, gente, quando você segue essa lógica com volume, com constância, olha só o que acontece. Imagine só que você pega aqui, por exemplo, direito constitucional, e aí você vai estudar com constância 1000 questões de direito constitucional pensando na sua próxima prova. Cara, se você fez 1000 questões, na prática, você estudou também todo o conteúdo que é relevante para a sua prova e você repetiu várias vezes aqueles tópicos que são mais relevantes. Então, você está pronto para passar, porque quem passa nesse tipo de concurso, concurso grande, gente, não é a pessoa que tem um estudo perfeito e que vai sempre mirar ali nos 95% na ilusão de que vai bater 95%. Por quê? A pessoa que passa nesse tipo de concurso é a pessoa que não erra no simples. Eu posso cravar para você que mais de 90% das questões são simples. Eu posso cravar para você que nós teremos uma ou duas questões que serão fora da curva e essas questões você pode errar, não tem problema. Você tem que se preocupar com aquelas questões simples, previsíveis, que estavam ali no estudo pelas questões e que você vacilou, que você não dominou, porque você estudou fofo e porque você estudou sem técnica. Então, se você tem pouco tempo para estudar, eu recomendo que você desapegue dessa lógica de esgotar o edital e gaste mais energia no estudo pelas questões, porque hoje fica muito fácil, né, gente? Nós temos milhões de questões disponíveis para você estudar. Você alinhando com esses filtros, com essa técnica que eu mostrei aqui, você consegue sempre milhares de questões para quase todas as matérias. A única exceção, normalmente, é aquela matéria bem específica, às vezes tem de regimento interno, de legislação específica do órgão, e aí, claro, você tem que trabalhar mais com material enxuto, porque é a única coisa que a gente tem. Mas, você estudando pelas questões, eu garanto para você que você rapidamente vai bater 80%. Isso daqui é a lei de Pareto, é estatística, é ciência, é simples e funciona. Se você se jogar no estudo pelas questões, você vai ter essa vantagem. Você que tem pouco tempo, na verdade, essa daqui é a sua única chance. E aí, claro, né, se você seguir esse passo a passo, se você aumentar ali o seu percentual para 80%, se você garantir essa base, esse núcleo duro dos concursos, o que você pode fazer na sequência até para romper a barreira dos 80% e chegar nos 90%? Você consegue aprimorar, se ajustar naqueles pontos, naquelas matérias em que você não está alcançando esse corte. Aí você pode, em algumas matérias que são mais relevantes para o seu concurso, gastar mais energia nos materiais, se aprofundar, você pode dominar aqueles temas que você tem errado mais, você consegue monitorar, inclusive dentro da matéria, os temas em que você
está com um percentual abaixo. E aí sim, você está agindo como um concurseiro altamente especializado e que sabe o que está fazendo. Porque quem passa no concurso é quem domina o simples. E o simples normalmente está nas questões de provas anteriores. Quem não faz questões desde o dia 1, gente, não sabe nem o que é importante no seu material. Imagina, o ideal sempre é você fazer marcações ali no seu material do que é cobrado dentro de questões de provas parecidas com a que você vai fazer. É o mais importante no final das contas. Se você não faz isso, o que você está anotando no seu material? Coisa inútil. Então, faça questões desde o dia 1. É o ponto mais importante. Você que tem pouco tempo, priorize o estudo pelas questões. Faça isso e você vai ver a sua nota explodir. Inclusive, para você entender melhor esse passo a passo, eu recomendo que você veja o link que eu vou deixar aqui, o primeiro link, com o protocolo Aprovação de Primeira. E aí eu vou ensinar tudo para você sobre o estudo na prática, como que você vai bater 80% de acertos. Inclusive, dentro do protocolo, tem um desafio de 0 a 80% de acertos em 7 dias. E ainda eu te ensino qual o melhor concurso para você começar agora dentro da sua região. Sempre tem um concurso que é melhor para o iniciante e tem uma ferramenta lá em que eu vou te ajudar a fazer isso passo a passo. É muito simples, tá? É só seguir com o protocolo e eu vou liberar só para quem chegou até o final do vídeo com um valor simbólico e eu garanto que vai transformar a sua vida. Inclusive tem garantia de 7 dias. Mesmo com um valor simbólico. Você pode fazer o desafio inteiro na prática e eu não ligo lá no final do 6º dia. Se você quiser, você manda um e-mail para mim no gustavo@aprovaçãoage e fala assim, ó, quero meu investimento de volta. Não tem problema, o valor é simbólico, é mais para você aprender mesmo, fechado? Então, aproveite, está disponível por tempo limitado. Gostou? Deixa sua curtida. Não gostou? Deixa descurtida e me conte por quê, não tem problema. Siga o Bitolé em todas as redes sociais, baixe o aplicativo da Aprovação Ágil, é lá que a transformação acontece e também, muito importante, estude forte, porque eu garanto que vai valer a pena. E eu prometo te ajudar nesse processo. A gente se vê em breve. Tchau, tchau.